Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação da carteira All Weather Portfolio do Ray Dalio. Muitas pessoas perguntaram, então agora eu vou ver como que ele consegue balancear no tempo e ter um dos melhores resultados nos últimos 40 anos, mais ou menos. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no exterior, investindo no Brasil, de uma forma sistemática e passiva. Então se você se interessa por isso, já pode dar um like e me segue no Instagram também, que eu coloco vários conteúdos lá, eu respondo várias perguntas e tô bem mais próximo de vocês. Então vamos direto para o conteúdo. O Ray Dalio, ele ficou muito famoso, ele criou um fundo de investimento, na realidade uma empresa de gestão de recursos em 1975. Ele criou um conceito de carteira de investimento que é carteira para todo tipo de momento econômico, certo? Então, All Weather Portfolio, uma carteira para qualquer clima, no caso, né? Qualquer clima econômico, seja crescimento, seja decrescimento. O Tony Robbins, um palestrante muito famoso, foi o que conseguiu popularizar essa carteira dele. Ele já era obviamente famoso por ele ter o maior hedge fund do mundo, conforme vocês podem ver aqui na lista dos maiores hedge funds, na realidade os privados, né? Então fundos fechados com estrutura de hedge fund. A Bridgewater Associates, que é a empresa dele, é a que tem 132 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2019, que é atualmente a maior do mundo. Ele ficou muito famoso e ele tinha essa carteira All Weather Portfolio que foi popularizada pelo Tony Robbins naquele livro Money Master the Game, e consequentemente muitas pessoas tentam imitar a carteira dele. Não é nenhum segredo qual é a carteira dele, e eu vou explicar para você agora. Inicialmente, quando a gente pensa uma carteira sem paridade de risco, o que significa? Imagina uma carteira cuja alocação é de 60% em ações e 40% em renda fixa. Pode-se dizer que, grosso modo, a maior parte do risco vem das ações, 90% do risco vem das ações. Portanto, não há paridade de risco. A classe de renda fixa gera muito menos risco para a carteira do que a classe de ações, tá? E o que ele gerou, né, o que o Ray Dalio criou, foi basicamente dizer que cada classe deveria impactar da mesma forma o risco. Então, quando a gente observa como que é a carteira do Ray Dalio, esta carteira considera 4 quadrantes de risco. Quais são eles? O primeiro quadrante em que tem um crescimento econômico, depois um outro em que há uma queda de crescimento econômico, um desaquecimento econômico, depois um aumento de inflação e, por fim, uma queda da inflação. Para estas 4 situações, em uma situação inflacionária ou deflacionária, ou com crescimento ou sem crescimento econômico, ele aloca alguns tipos de ativos, algumas classes específicas. No caso de uma situação inflacionária, ele vai investir mais em renda fixa ligada à inflação, como o nosso Tesouro IPCA, por exemplo. Nos Estados Unidos é os TIPS. Além disso, ele investiria em commodities e em crédito de mercados emergentes. E em uma situação de deflação, ele investiria mais em ações e renda fixa pré-fixada, porque esse tipo de ativo sobe quando as taxas de juros caem. As taxas de juros elas cairiam para estimular a economia em uma situação de deflação. Além disso, em uma situação de maior crescimento econômico, ele alocaria em ações, commodities, crédito corporativo e crédito de mercados emergentes. E por fim, em uma situação de estagnação econômica, ele investiria em renda fixa pré-fixada e renda fixa ligada à inflação. Cabe salientar aqui por que ele faria isso, né? Porque basicamente, separando aí essas situações em 2 pares, né? Em relação ao crescimento econômico e em relação à inflação, existe uma correlação parcialmente negativa em relação aos ativos que ele selecionou para cada um daqueles 4 quadrantes. Então, por exemplo, em uma situação de maior crescimento econômico, se você verifica desde 1972 mais ou menos a diferença de rentabilidade durante 3 anos que havia entre commodities e renda fixa ligada à inflação, ou seja, entre um ativo que é bom em uma situação de crescimento econômico e um ativo que não é muito bom em uma situação de crescimento econômico, você vê que há
uma determinada variabilidade, certo? Uma volatilidade deste tipo de retorno desses ativos. Agora, o contrário ocorre justamente para aqueles ativos selecionados para o outro quadrante, para o quadrante de menor crescimento econômico. No caso, ele verifica a diferença durante 3 anos de renda fixa pré-fixada menos o retorno de ações. Então você vê que há uma correlação negativa, porque os ativos eles se prestam melhor a situações diferentes, a situações opostas, certo? E por fim, na parte de inflação, verificando aqui como que é o desempenho de commodities menos o desempenho de ações durante 3 anos em uma situação inflacionária, é mais ou menos essa daqui. E por fim, a situação de deflação, a diferença entre renda fixa pré-fixada e renda fixa ligada à inflação também gera esta correlação negativa com a situação de inflação. Então você vê que se você investe em alguns ativos, eles se prestam mais à inflação ou à deflação. Eles se prestam mais a crescimento econômico ou a decrescimento econômico. E, obviamente, se você investir com paridade de risco em todos eles, a sua carteira seria muito mais linear, porque ela passaria por todas as situações, estando investido nos melhores ativos para aquela situação, mesmo que não de maneira predominante. Então, é uma carteira feita para reduzir a volatilidade. E esta aqui é a carteira na prática como que ela ficaria, né? Ele investe 30% em ações americanas, 15% em renda fixa de médio prazo, então aí de 5 a 10 anos do Tesouro Americano, depois 40% em renda fixa de longo prazo do Tesouro Americano, depois 7,5% em commodities e 7% em ouro. Agora, o resultado alegado dele, obviamente eu retirei isso aqui do site da empresa, e a gente tem que saber, né, a gente não pode ser ingênuo, que tudo que é retirado do site e de uma empresa que vende um determinado produto, seja ele financeiro ou de qualquer natureza, é uma propaganda, né? Então, assim, é óbvio que tem um resultado muito bom porque há uma certa mineração de dados no meu ponto de vista, conforme eu vou mostrar para você. Ele começou o investimento exatamente aqui em 1970 e até o final de 2012 ele teria exatamente o mesmo resultado de uma carteira 100% em ações americanas neutras, só que com 1/3 da volatilidade. Então, obviamente, uma carteira muito melhor porque ela entrega o mesmo retorno com muito menos risco. Novamente, conforme eu falei, é uma carteira que serve para reduzir risco. Eu vou mostrar que ela não serve necessariamente para aumentar a sua rentabilidade. Quando a gente observa nesse site aqui o Portfolio Visualizer, como é que poderia ser uma carteira hoje feita por pessoas comuns investindo em ETFs americanos de maneira geral? Seria basicamente 40% em TLT, que investe em títulos de acima de 20 anos americanos, 30% no VTI, que é todo o mercado americano, 8% ou 7% em ouro e commodities, né? No caso 7,5% em cada um, e depois 15% em títulos públicos americanos de médio prazo. Poderia ser também o IEI. Eu usei este aqui porque ele tem um histórico maior. Quando a gente observa como que se comportou desde o histórico possível deste site, desde 2007, foi mais ou menos este daqui. Você vê que pelo fato de ter muita renda fixa, ele tem menos volatilidade. Ele teve uma performance parecida até agora com o mercado de ações americano. Não dá para negar que um dos principais expoentes deste tipo de carteira foram os títulos públicos de longo prazo americano que performaram muito bem. Mas primeiro comentando sobre o ouro, né? Ele investe em ouro. Eu já fiz um vídeo aqui nesse canal, você pode conferir aqui na descrição por que eu não invisto em ouro e por que eu acho que não faz sentido. Mas de início aqui, pegando uma referência, você vê claramente que se você vê o preço do ouro já descontado da inflação, você observa que o período que ele pegou para começar a carteira proposta no site dele foi em 1970, que foi um ano, conforme você vê, que teve o início da desindexação do dólar ao ouro e, portanto, houve uma explosão do preço do ouro. Obviamente, isso não vai mais acontecer porque já aconteceu a desindexação. Então, é realmente fácil a pessoa pegar uma carteira que começa em 1970 investindo em ouro, quando ela já sabe, obviamente,
que o ouro subiu muito depois disso. Cabe salientar que a empresa dele começou 5 anos depois disso, então ele já sabia o que tinha acontecido e ele fez a proposta daquela carteira, certo? Você vê que o principal argumento para você não investir em ouro é porque você pode ter longuíssimos períodos que não protege você da inflação, como muitas pessoas falam. Você poderia estar protegido numa crise. Bom, você vê que teve, por exemplo, a crise da bolha do ano 2000 e você não ficou muito protegido naquela situação. Você vê que se você tivesse investindo nos anos 80 em ouro, você teria pago aí praticamente $2.000 a valores de hoje, e no ano 2000 você teria 1/5 disso depois de 20 anos esperando, certo? Isso aqui tudo atualizado pela inflação. Então, bom, esse é o primeiro ponto, né? Ele usou o ouro já sabendo que teria tido uma boa performance a partir daquela data. Conforme a gente vê aqui, este aqui é o gráfico que mostra como é que foi a média da inflação padrão americana com o desempenho do ouro já deflacionado. Então você vê que não tem aqui um alinhamento da inflação americana com o ouro. Um outro ponto importantíssimo, uma crítica que eu faço à carteira, é que ele investe aí 40% em renda fixa de longuíssimo prazo americana, mais de 20 anos, e 15% em renda fixa de médio prazo americano, mas ainda assim é de médio prazo, não é de curto prazo. Aqui você observa as taxas de juro justamente destes títulos de 20 anos do governo americano. Você vê que ali perto de 1980, em 82, a taxa de juros nos Estados Unidos para títulos de 20 anos era de mais ou menos 15% ao ano, era muita coisa. E hoje ela é aproximadamente 1% menos do que isso, tá? Esta queda da taxa de juros implicou um aumento muito grande da rentabilidade destes títulos. Quem tinha comprado títulos públicos americanos aqui nessa faixa de 1970 a 1990 teve uma rentabilidade excepcional se tivesse segurado os títulos até hoje por causa da queda da taxa de juros. Obviamente, esta queda não vai se prolongar infinitamente, afinal ela pode chegar a zero e vai chegar a zero e não tende a baixar muito disso. Outros países já chegaram a zero, mas não baixam aí a percentuais muito abaixo de zero, como a gente observa no Japão, por exemplo. Você vê aqui que se você tivesse investido em 1980 $1.000 em um título como o TLT, que investe em títulos públicos com vencimento acima de 20 anos, você teria multiplicado $1.000 em praticamente aqui $40.000, tá? Então você teria multiplicado seu dinheiro por 40 vezes. Mas isso não tende a se repetir. Conforme você observa por esse gráfico aqui, fazendo uma simulação de 1980 até março de 2019, a queda da taxa de juros americana gerou, obviamente, um crescimento muito grande dos títulos públicos americanos durante esse período. Teria multiplicado $10.000 em $320.000 até 2017. Por aqui você vê a decomposição deste retorno. O que veio justamente do juro que o governo pagou e o que veio da valorização daquele título no mercado. Você vê que a linha azul é a valorização do título no mercado, quanto que o mercado está aceitando pagar mais por um título que, como teve a sua taxa reduzida, hoje ele vale mais, porque ele prometeu um valor futuro mais alto por causa de uma taxa anterior mais alta. Hoje, como a taxa é mais baixa, as pessoas estão aceitando pagar mais por aquela promessa de pagamento futura. Esta linha verde é justamente o juro e esta linha azul é justamente o crescimento do título no mercado. Somando os dois, você obtém o retorno total do título, que foi bem considerável. Agora, fazendo uma simulação, se a partir de agora as taxas voltassem a aumentar, muito provavelmente isso não vai acontecer, mas é só uma explicação teórica para explicar o conceito de queda e subida de taxas de juros. Se as taxas de juros subissem hoje como elas caíram, você teria o quê? Você teria basicamente este desempenho do título. Você teria, obviamente, a continuidade do pagamento dos juros prometidos pelo governo, mas você teria uma queda do valor do título a mercado, porque as taxas de juros subindo, a pessoa, para se livrar daquele título, necessita aceitar um valor menor. Afinal, outras pessoas no mercado poderiam emprestar ao governo americano recebendo maiores taxas, e elas só comprariam o seu título, que foi comprado a uma taxa menor, se você aceitasse receber um valor menor.
Portanto, quando há aumento dos juros, a queda do valor dos títulos, e isto aconteceria no futuro. Teria uma queda aí nos próximos 30 anos, mais ou menos de $10.000 para aproximadamente $2.500. Exatamente no mesmo período, 35 anos, teria uma queda de 75% do valor do título, em contraposição àquela valorização toda que a gente observou anteriormente. Então, ao invés de multiplicar os 10.000 por 32 vezes, você multiplicaria por apenas 2 ou 3 vezes. Então, é uma diferença brutal. Além disso, o Ray Dalio, na carteira dele, também investe em commodities. Ele alega, basicamente, que é uma forma de se proteger da inflação. Eu não discordo disso, mas o ponto é que, se você busca rentabilidade, você pode observar aqui pelo índice de commodities geral, desde 1992 até hoje. Em 1992 estava aproximadamente $50 aqui o índice, e hoje está 99. Então, este índice apenas duplicou em 28 anos, o que foi totalmente insuficiente para barrar a inflação. É óbvio que em alguns momentos de crescimento as commodities aumentam, e é isso que ele buscava, eu não nego, tá? Mas assim, se você busca rentabilidade, talvez não seja o ideal. Quando a gente observa um ETF que investe em commodities, que é o GSG, que é o da iShares, que tenta replicar o índice GSCI, ele basicamente investe em 52% em energia, basicamente petróleo, depois 18% em agricultura, depois 13% em metais industriais e 8% em metais preciosos. Cabe salientar que, como a maioria é petróleo, para obter um prazo maior de análise, eu peguei aqui o histórico do petróleo, tá? E você vê que se você tivesse investido aqui em 1980, você teria hoje praticamente o mesmo valor nesse tipo de ativo. Então, assim, apenas dando uma ideia, esta linha verde aqui, conforme você vê, é o índice das commodities, que teve um péssimo desempenho desde a crise de 2008. Se você quer se expor a commodities, eu acho que faria muito mais sentido, ao invés de investir diretamente em commodities, investir em empresas de commodities, como por exemplo o ETF XLE, que investe somente em empresas de energia de maneira geral, claro que a maioria de petróleo, mas você vê que investindo em empresas, você teria um resultado melhor, certo? Tendo aí uma linha próxima com o desempenho das commodities em períodos de crescimento de bonança, que é o que se busca. Finalizando essa parte de juros, eu queria dizer o quê? Queria dizer que, embora, claro, ela pode ser sim, essa estratégia de investir em títulos públicos de longa duração, uma estratégia anticrise, verdade, porque você teria ativos que se valorizam em crises, a rentabilidade total, mesmo considerando os períodos de altas taxas de juros nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos, se você pega períodos longos de subida e decréscimo da taxa de juros, de 1926 até 2020, você vê que em períodos de 20 anos, muito provavelmente você teria bem mais dinheiro se você investisse em ações e não em títulos públicos, mesmo aqueles de 20 anos, certo? Então, em períodos de 30 anos, você tem praticamente a garantia de ter mais dinheiro com ações. Então, fazendo um resumo aqui do All Weather Portfolio do Ray Dalio, basicamente é uma carteira para redução de volatilidade, muito dependente da queda de juros nos Estados Unidos. A grande performance foi decorrente em grande parte da queda da taxa de juros, que não tende a se repetir, porque obviamente ela já está a nível praticamente nulo. Além disso, você observa claramente que é uma carteira que não visa aí necessariamente maior rentabilidade, até porque justamente fazendo aquele data mining, né, aquela mineração de dados em que ele começou exatamente em 1970, a rentabilidade foi equivalente a uma carteira de ações. Então, assim, você não teria maior rentabilidade, você teria apenas menor volatilidade. Eu não digo para você não investir nela, eu digo que você tem que saber que você está justamente buscando menor volatilidade. E você tem que saber que vários fatores tendem a não se repetir no longo prazo. Então, esta é a carteira do Ray Dalio. Se você gostou, coloca nos comentários o que você achou, o que você gostaria de ver em seguida. Então já pode dar um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!